Olá! Façamos a leitura dos capítulos 23, 24 e 25 do livro de 2 Reis, da Bíblia Sagrada. Josias renova a aliança com o Senhor. Então o rei mandou convocação e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei foi ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do mais jovem ao mais velho, e leu para eles todas as palavras do livro da aliança que havia sido achado no templo do Senhor. Então o rei se colocou em pé, junto à coluna, e fez uma aliança diante do Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo firmou compromisso com essa aliança. O rei também mandou que o sumo sacerdote Ilquias, os sacerdotes da segunda ordem e os guardas da entrada tirassem do templo do Senhor todos os objetos que haviam sido feitos para Baal, Aserá e todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá haviam constituído para queimar incenso sobre os altares das colinas nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Tirou do templo do Senhor o poste ídolo, levando-o para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron. Ali o queimou e o reduziu a pó, e jogou pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Derrubou as moradias dos prostitutos que estavam no templo do Senhor, em que as mulheres teciam cortinas para o poste ídolo. Tirou todos os sacerdotes das cidades de Judá e profanou os altares das colinas, em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. E derrubou os altares da entrada, perto da porta de Josué, o chefe da cidade, do lado esquerdo de quem entra na cidade. Porém, os sacerdotes dos altares das colinas não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam pães sem fermento no meio de seus companheiros. Profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse seu filho ou filha em sacrifício a Maloque. Tirou os cavalos que os reis de Judá haviam consagrado ao sol à entrada do templo do Senhor, perto da sala do oficial Natã-Meleque, que fica no pátio, e queimou os carros do sol. O rei também derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá haviam feito, como também os altares que Manassés fizera nos dois pátios do templo do Senhor. Depois de despedaçá-los, tirou-os dali e jogou o entulho no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altares das colinas que estavam a leste de Jerusalém, à direita do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia edificado a Astarote, abominação dos sidônios, a Camus, abominação dos moabitas, e a Milcom, abominação dos amonitas. Ele quebrou as colunas, derribou os postes ídolos e encheu os seus lugares de ossos humanos. O altar de Betel é profanado e derrubado. Ele também derrubou o altar que ficava em Betel e o altar feito por Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar. Ele queimou o altar, reduzindo a pó, e queimou o poste ídolo. Olhando ao redor, Josias viu as sepulturas que estavam ali no monte e mandou tirar os ossos que nelas se encontravam e os queimou sobre aquele altar. Assim profanou conforme a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus, que predisse essas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Os homens da cidade responderam:
É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e predisse essas coisas que acabas de fazer contra este altar de Betel. Então Josias disse: deixai-o como está, ninguém mexa nos seus ossos. Eles deixaram os seus ossos como estavam, juntamente com os do profeta que havia vindo de Samaria. Josias tirou também todos os santuários dos altares, das colinas que havia nas cidades de Samaria, que os reis de Israel haviam feito para provocar o Senhor, a ira, e lhes fez conforme tudo que havia feito em Betel. Para provocar o Senhor a ira, e lhes fez conforme tudo que havia feito em Betel. E matou todos os sacerdotes que encontrou ali, sobre os respectivos altares, onde também queimou ossos humanos. Depois voltou a Jerusalém. A celebração da Páscoa. Então o rei deu ordem a todo o povo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Pois não se celebrava a Páscoa desde quando os juízes julgavam Israel, nem durante o tempo dos reis de Israel, nem mesmo durante o tempo dos reis de Judá. Esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém, no 18º ano do reinado do rei Josias. Fim do reinado de Josias e sua morte. Além disso, Josias extirpou os adivinhos, os feiticeiros, os ídolos do lar, os outros ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia encontrado no templo do Senhor. Antes de Josias não houve rei semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, conforme toda a lei de Moisés. E nunca se levantou outro sacerdote semelhante depois dele. Porém, o Senhor não destituiu do furor de sua grande ira contra Judá, por causa de todas as provocações com que Manassés o havia irritado. O Senhor disse: eu também expulsarei Judá da minha presença, como expulsei Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, como também o templo do qual eu prometi. O meu nome permanecerá ali para sempre. Os demais atos de Josias e tudo quanto realizou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Durante seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, atacou o rei da Síria no rio Eufrates. E o rei Josias foi confrontá-lo, e o faraó Neco o matou em Megido, logo que o avisou. Seus servos o levaram morto num carro de Megido para Jerusalém, onde o sepultaram no seu sepulcro. E o povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiram-no e o proclamaram rei em lugar de seu pai. Os reinados de Jeoacás e Joaquim, reis de Judá. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ramutal, filha de Jeremias de Líbna. Ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme tudo que seus pais haviam feito. O faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e exigiu do país um imposto de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O faraó Neco também constituiu Eliaquim, filho de Josias, rei em lugar de seu pai Josias, e mudou o seu nome para Jeoaquim, mas levou consigo Jeoacás ao Egito, onde morreu. Jeoaquim entregou ao faraó a prata e o ouro, mas exigiu do país uma taxa para dar essa quantia, conforme a ordem do faraó. Exigiu prata e ouro do povo da terra, conforme suas posses, para entregar ao faraó Neco. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zébida, filha de Pedaías de Ruma. Ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme tudo que seus pais haviam feito. Façamos a leitura agora do capítulo 24 do livro de 2 Reis. O rei Joaquim sujeita-se à Babilônia. Durante seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia,
invadiu Judá, e Joaquim sujeitou-se a ele por 3 anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor enviou tropas dos babilônios, dos sírios, dos moabitas e dos amonitas contra Joaquim, e as enviou contra Judá para o destruírem, conforme a palavra que o Senhor havia falado por intermédio de seus servos, os profetas. Na verdade, foi por ordem do Senhor que isso aconteceu a Judá, para expulsá-lo da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. Bem, como por causa do sangue inocente que ele derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente, por isso o Senhor não quis perdoá-lo. Os demais atos de Joaquim, tudo quanto realizou, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Joaquim descansou com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia havia conquistado todo o território do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. O início do cativeiro de Judá. Joaquim descansou com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia havia conquistado todo o território do rei do Egito, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. O início do cativeiro de Judá. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta, filha de Etnã de Jerusalém. De Eltanã de Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme tudo que seu pai havia feito. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacaram Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou diante da cidade quando seus servos já estavam sitiando. Então Joaquim, rei de Judá, entregou-se ao rei da Babilônia, juntamente com sua mãe, seus servos, seus líderes e seus oficiais. No 8º ano do seu reinado, o rei da Babilônia o levou preso. Ele levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do palácio real, e destruiu todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, havia feito no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E levou cativa toda a população de Jerusalém, como também todos os líderes e soldados, 10.000 cativos, e todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Também levou Joaquim cativo para a Babilônia. Da mesma forma, levou a mãe do rei, as mulheres do rei, seus oficiais e os poderosos da terra, cativos de Jerusalém, para a Babilônia. O rei da Babilônia também levou 7.000 soldados e 1.000 artífices e ferreiros, cativos para a Babilônia, todos eles valentes e capazes de guerrear. O rei da Babilônia constituiu Matanias, tio paterno de Joaquim, rei em seu lugar, e mudou seu nome para Zedequias. O reinado de Zedequias e sua rebelião. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Hamutal, filha de Jeremias de Libna. Ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme tudo quanto Joaquim havia feito. Essas coisas aconteceram em Jerusalém e Judá por causa da ira do Senhor, até que ele os expulsou da sua presença. Porém, Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Jerusalém é sitiada e tomada. No 9º ano do seu reinado, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. Levantaram rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi sitiada até o 11º ano do rei Ezequias. No dia 9 do 4º mês, quando a fome da cidade era tão intensa que não havia mais alimento para o povo na terra, os muros da cidade foram quebrados e todos os soldados fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros, a qual estava junto ao jardim do rei. Porque os babilônios sitiavam a cidade em toda a volta e o rei fugiu em direção a Arabá.
Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Porém, todo o seu exército se dispersou. Então prenderam o rei e o levaram ao rei da Babilônia, em Ribla, que lhe definiu sua sentença. Degolaram os filhos de Zedequias à vista dele. Furaram seus olhos, prenderam-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Misericórdia. No dia 7 do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, foi para Jerusalém e queimou o templo do Senhor e o palácio real. Queimou também todas as casas de Jerusalém, todas as casas vistosas. Misericórdia. E todo o exército dos babilônios que acompanhavam o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo o restante do povo que havia ficado na cidade, e os que já haviam se rendido ao rei da Babilônia, bem como o restante da multidão. Mas o capitão da guarda deixou ficar os mais pobres da terra, que trabalhavam nas vinhas e na lavoura. Além disso, os babilônios destruíram as colunas de bronze que ficavam no templo do Senhor, como também os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor. E o levaram, esse bronze para a Babilônia. Também pegaram as caldeiras, as pás, os apagadores, as vasilhas e todos os utensílios de bronze com que se ministrava, como também os braseiros e as bacias, tudo que era de ouro. O capitão da guarda levou em ouro, e tudo que era de prata em prata. O bronze das suas colunas, do tanque, do suporte que Salomão havia feito para o templo do Senhor, era de peso imensurável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e havia um capitel de bronze sobre ela, cuja altura era de 3 côvados. Em redor do capitel havia uma rede de romãs, tudo de bronze, e o ouro e a outra coluna com a rede era igual. O capitão da guarda levou também Seraías, o primeiro sacerdote, Sefonias, o segundo sacerdote e os 3 guardas da entrada. Levou um oficial da cidade, responsável pelos soldados de combate, e 5 oficiais do rei que ainda estavam na cidade, como também o secretário do exército, responsável pelo alistamento dos cidadãos da terra, e 60 homens do povo da terra que estavam na cidade. Nebuzaradã, capitão da guarda, os prendeu e os levou ao rei da Babilônia em Ribla. Então o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla. Misericórdia, na terra de Ramate. Assim, Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Gedalias, governador de Judá. Quando o povo que havia ficado na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que eu havia deixado ficar, constituiu Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, como governador. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Caré, Seraías, filho de Tamude, o Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita, os capitães do exército e seus subordinados souberam que o rei da Babilônia havia constituído Gedalias como governador, foram falar com Gedalias em Mispá. Gedalias jurou a eles e aos seus subordinados: não tem mais servir aos babilônios. Permanecei na terra e servi ao rei da Babilônia, e tudo irá bem. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real, veio com 10 soldados e feriram e mataram Gedalias, como também os judeus, os babilônios, que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo, dos mais jovens aos mais velhos, e os capitães do exército fugiram para o Egito, porque temiam os babilônios. Joaquim é libertado na Babilônia. Depois disso, no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Elvio-Merodach, rei da Babilônia, no primeiro ano de seu reinado,
libertou da prisão Joaquim, rei de Judá. Ele o tratou bondosamente e concedeu-lhe lugar de maior honra do que o dos reis que estavam com ele na Babilônia. Ele também mandou trocar suas vestes de prisão, e ele comeu na mesa real todos os dias da sua vida. E o rei lhe deu subsistência contínua, uma pensão diária durante todos os dias restantes de sua vida. Aleluias, glórias a Deus. Assim encerramos o livro de 2 Reis, da Bíblia Sagrada. Clamamos ao Senhor pelo fim desta guerra horrível que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, Senhor. Que haja paz entre as nações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que nesse momento estão tentando alugar um apartamento ou vender um apartamento, alugar uma casa ou vender uma casa, alugar um terreno ou vender um terreno, que sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.